Livro dos Jubileus, capítulo 24, Isaque depois da morte de Abraão. Esaú vende sua primogenitura. E aconteceu após a morte de Abraão que o Altíssimo abençoou a seu filho Isaque, e ele saiu de Hebrom e foi e habitou no Poço da Visão no primeiro ano da terceira semana deste jubileu 2073 anos por 7 anos. E no primeiro ano da quarta semana uma fome iniciou-se na terra, 2080 além separada da primeira fome que aconteceu nos dias de Abraão. E Jacó cozinhou um guisado de lentilhas, e Esaú veio dos campos faminto. E ele disse a Jacó seu irmão, me dê desse guisado de vermelho. E Jacó disse a ele, venda-me teu direito de primogenitura e eu te darei 3 pães, e também um pouco desse guisado de lentilha. Gênesis 25, 30. E Esaú disse em seu coração, eu morrerei, de que me servirá esse direito de primogenitura? E ele disse a Jacó, eu te darei. E Jacó disse, juro-me hoje, e ele Esaú jurou a ele Jacó. E Jacó deu a seu irmão Esaú pão e lentilha, e ele comeu até ficar satisfeito, e Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Por esta razão o nome de Esaú foi chamado de Edom, por causa do guisado vermelho que Jacó o deu por seu direito de primogenitura. Gênesis 25, 30. E Jacó se tornou o mais velho, e Esaú decaiu de sua dignidade. Estadia de Isaque em Gerar e acordo com Abimeleque. E a fome estava sobre a terra, e Isaque saiu para descer até o Egito no segundo ano desta semana, 2081 e foi ao rei dos filisteus, para, terra de Gerar, para, o rei, Abimeleque. E o Altíssimo apareceu e disse a ele, não desça ao Egito. Habite na terra que eu te disser, e peregrina nesta terra, e eu estarei contigo e te abençoarei. Porque para ti tua descendência eu darei toda esta terra, e eu estabelecerei meu juramento o qual eu jurei a Abraão seu pai, e eu multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, eu darei a teus descendentes toda essa terra. E em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque teu pai obedeceu minha voz, e guardou minha carga e meus mandamentos, e minhas leis, e minhas ordenanças, e minha aliança. Agora obedeça a minha voz e habite nesta terra. E ele habitou em Gerar 3 semanas de anos. 21 anos. 2080, 2101. E Abimeleque ordenou a respeito dele e a respeito de todos os dele dizendo, qualquer homem que tocar nele ou no que é dele certamente morrerá. E Isaque se tornava forte entre os filisteus, e ele tinha muitas posses, novilhos bois, ovelhas, camelos, jumentos, e um grande número de servos. E ele semeou na terra dos filisteus e recolheu o cêntuplo, 100 colhidos para cada um plantado, e Isaque se tornou muitíssimo grande, e os filisteus o invejaram. Agora todos os poços que os servos de Abraão haviam cavado durante a vida de Abraão, os filisteus haviam encerrado após a morte de Abraão, e entulhado-os com terra. E Abimeleque disse a Isaque, parta de nós, porque tu és muito mais poderoso do que nós, e Isaque partiu dali no primeiro ano da 7ª semana, do 43º jubileu 2101 e peregrinou nos vales de Gerar. E eles cavaram novamente os poços de água que os servos de Abraão, seu pai, haviam cavado e os filisteus haviam fechado após a morte de Abraão seu pai, e ele chamou seus nomes, dos poços, pelos nomes que Abraão seu pai os havia nomeado. E os servos de Isaque cavaram um poço no vale, e encontraram água corrente, mas os pastores de Gerar porfiaram, discutiram com os pastores de Isaque dizendo, a água é nossa. E Isaque chamou o nome do poço Perversidade, porque eles foram perversos conosco. E eles cavaram um segundo poço, e eles porfiaram lutaram por este também, e ele o chamou pelo nome de Nimizade. E ele partiu dali e eles cavaram um outro poço, e por este eles não porfiaram, e ele o chamou pelo nome de Lar, lugar e Isaque disse, agora o Altíssimo preparou um lar lugar para nós, e nós aumentamos na terra. Ele foi de lá para o poço do juramento no primeiro ano da primeira semana do 44º jubileu. 2108 an. E o Altíssimo apareceu a ele naquela noite, na lua nova do primeiro mês, e disse a ele, eu sou o Altíssimo de Abraão teu pai. Não temas porque eu sou contigo, e te abençoarei e multiplicarei tua descendência como a areia da terra, por causa de Abraão, meu servo.
e ele reconstruiu um altar lá, o qual Abraão seu pai tinha construído primeiro, e ele clamou ao nome do Altíssimo, e ele ofereceu sacrifício ao Altíssimo de Abraão seu pai. E eles cavaram um poço e eles encontraram água corrente. E os servos de Isaque cavaram um novo poço, mas não encontraram água, e eles foram e contaram a Isaque que eles não haviam encontrado água, e Isaque disse: Eu jurei, este dia, aos filisteus que tudo isso nos era dado. Eu jurei, este dia, aos filisteus de esta coisa nos foi anunciada. E ele chamou aquele lugar pelo nome de Poço do Juramento, porque lá ele havia jurado a Abimeleque e a Uzate, seus companheiros, e a Picol, o comandante do exército. E Isaque sabia que naquele dia sob constrangimento ele havia jurado manter a paz com eles. Isaque amaldiçoa os filisteus. E Isaque naquele dia amaldiçoou os filisteus e disse: Malditos sejam os filisteus no dia de ira e indignação do meio de todas as nações. Que o Altíssimo faça-os um escárnio e uma maldição e um objeto de ira e indignação nas mãos dos pecadores, os gentios, e nas mãos de Quitim dos Quititas. E quem quer que escape da espada de Quitim, dos Quititas, que a nação dos justos os extermine em julgamento de debaixo do céu, porque eles serão os inimigos e adversários de meus filhos pelas gerações deles sobre a terra. E nenhum remanescente será deixado a eles, nenhum será salvo no dia da ira do julgamento, porque para a destruição e o extermínio e a expulsão da terra é toda a descendência dos filisteus, reservada, e não deve ser deixado para estes captorianos pessoas de Captorim um nome, nenhuma descendência sobre a terra. Porque ainda que ele suba ao céu, de lá ele será derrubado. E ainda que ele faça-se grande sobre a terra, de lá ele será arrancado. E ainda que ele se esconda entre as nações, ainda de lá ele será exterminado. E ainda que ele desça até o inferno Sheol, lá também sua condenação será grande, e lá também ele não terá paz. E se ele for aprisionado pelas mãos daqueles que buscam sua vida, que ele seja morto no caminho, e nem nome nem descendentes serão deixados a ele em toda a terra, porque pela maldição eterna ele será expulso. Mas ele vai entrar em condenação eterna. E assim está escrito e gravado a respeito dele nas tábuas celestes, para que seja feito com ele no dia do julgamento, de modo que ele seja exterminado da terra.